Que espera mais 2 minutinhos. Vamos começar o nosso evento. Sejam todas bem-vindas ao evento O Segredo dos Macarrões Lucrativos. Eu sou o chefe Tiago Sá, sou confeiteiro e especialista em doces finos e o criador do método que mudou a minha vida e o de muitas outras confeiteiras, o método o Macarrões Sem Segredos. Ok? Aqui neste evento dos Macarrões Sem Segredos, eu vou te ensinar como vender doces finos e faturar de casa, mesmo com pouco tempo e sem experiência. Eu vou te ajudar a simplificar, acelerar e manter o foco no que realmente importa: fazer e vender macarrões perfeitos. O que eu vou te mostrar hoje é transformador e vai mudar completamente a forma de como você enxergar a confeitaria. Tenho certeza de que depois dessa aula você nunca mais vai olhar para o doce da mesma forma, porque vai entender que sim, é possível viver de confeitaria, mesmo começando do zero, da sua cozinha e com pouco tempo e sem experiência, aqui como comecei na minha cozinha. O que você vai aprender aqui vai te ajudar, primeiro, a parar de perder tempo com receitas que não funcionam e não vendem, entender como produzir doces finos de verdade que encantam e vendem como produto premium. O caminho de ganhar mais trabalhando com estratégia e menos esforço. Se prepare. Vocês estão prestes a descobrir o que poucas confeiteiras sabem e que pode colocar você entre as poucas que vivem bem do que amam fazer, os macarrões lucrativos. Eu vou pedir para Rodrigo, mostra para mim o depoimento da minha aluna Fernanda, por favor. A gente vai soltar um slide só para vocês verem um comentário dessa minha aluna. Ela tomou um curso de macarrões comigo há algum tempo e hoje ela trabalha com isso. Depois vocês podem até ver quem é. Essa é a Fernanda. Ela tomou outros cursos também, mas esse curso aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, foi um curso que ela gostou muito. Eu acho que tá. Oi, gente, vamos de como foi minha trajetória toda com o macarrão. O famoso macarrão, o bicho de sete cabeças. Depende pra quem seja, né? Pra mim era. Por quê? Já tinha feito, já tinha testado, já tinha errado, já tinha jogado muita massa fora e nunca dava certo. Eu perguntei, gente, perguntei pra mim mesma, né? Por que que o meu não dá certo? De todo mundo dá certo, que vende, que faz sucesso em casamentos, aniversários, eventos, e por que que o meu não dá certo? Bom, eu acho que se resume em duas palavras: conhecimento e técnica. Não adianta você pegar uma receita da internet e tentar fazer. Vai estar ali só o passo a passo, mas você precisa entender como é que funciona. É de uma forma literal mesmo. Então, depois que eu fiz o curso com o Thiago, eu abri os olhos, então eu percebi como é que funcionavam os macarrões. Você entende todo o processo, todos os detalhes. Eu acho que é quesito você olhar os detalhes. E aí eu comecei a entender por que eu tava errando. Então, os macarrões nada mais, nada menos que são uns docinhos delicados que você precisa ter cuidado com eles na parte dos preparos e na parte de forno. Depois que eu conheci, entendi a técnica, botei a mão na massa, fiz algumas vezes, eu pude perceber que não é um bicho de sete cabeças. E que simplesmente eu só precisava conhecer as técnicas e de como ele se comportava. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Então, como vocês viram, a Fernanda explicou que macarrões é técnica, você aprender da maneira correta. Fernanda tem uma confeitaria aqui em Salvador, e assim como ela, tive alunas de vários lugares do Brasil,
aprenderam comigo e hoje estão vivendo disso, porque o macarrão é um produto agregador que, de fato, quando você coloca esse produto na sua vitrine ou até mesmo em um bolo, muitas pessoas que me procuram são pessoas que fazem bolo também e querem decorar os bolos com os macarrões e vendendo esses bolos agregados, ou esses macarrões como agregado. Então é isso, gente. Mas antes de mais nada, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês já sentiram aquela dor no peito de olhar para a sua vida e pensar: será que é só isso mesmo? Será que eu vou passar o resto da minha vida preso a um trabalho que não me preenche, que não me faz feliz, ganhando pouco, sem tempo para minha família, sem orgulho do que eu faço? Eu sei como é. Eu também já senti isso. Eu também já estive no seu lugar, com medo, sem estrutura, sem saber vender, ouvindo as pessoas dizendo: confeitaria não dá dinheiro, larga isso. E eu pensava: será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz mesmo? Mas foi aí que tudo mudou. Eu descobri que existe um jeito simples, possível e lucrativo de começar a vender doces de alto valor, mesmo sem estrutura, sem seguidor e sem experiência. E esse segredo tem nome: os macarrões. O macarrão me tirou de uma vida sem propósito, sem realização e me colocou no caminho de liberdade, de faturamento real, de construir o meu negócio do zero com o que eu tinha em casa e fazer disso minha principal fonte de renda. E é isso que eu quero mostrar a vocês hoje. Eu criei esse evento para abrir os olhos de vocês, para quebrar as crenças que te seguram e para te mostrar o caminho que você pode trilhar, mesmo que hoje você ache que não tem estrutura, tempo ou talento suficiente. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre os 3 pilares para começar a viver de confeitaria, mesmo sem estrutura, sem seguidores e sem experiência. Você vai descobrir o que realmente trava a maioria das confeiteiras e como superar isso. Como transformar a sua cozinha simples em um ateliê lucrativo. Porque o macarrão pode ser a chave para você faturar de R$ 5.000 a 3, 5, 3, 4, R$ 8.000. E eu prometo, o que você vai aprender hoje vai transformar a sua percepção sobre confeitaria. Vai mudar a forma como você vê o negócio e vai transformar, sim, é possível viver de confeitaria e ganhar dinheiro de verdade com os doces certos. A hora é agora de dar o primeiro passo para transformar a sua paixão em renda e conquistar sua liberdade. Vamos juntos descobrir o segredo dos macarrões lucrativos? Mas antes de começar esse encontro, eu quero abrir o meu coração e te contar como os macarrões mudaram a minha vida. Talvez você se enxergue em parte dessa história e isso vai acontecer. Saiba, não é coincidência profissional. A internet me confundia muito, mais do que me ajudava. E o medo de fracassar me travava. Será que eu conseguiria? Será que alguém compraria de mim? Mas teve um momento em que eu decidi parar apenas de sonhar e comecei a agir. Me matriculei no curso de cozinheiro no Senac e lá eu conheci a confeitaria de verdade. E dentro da confeitaria eu descobri os macarrões. Aqueles doces pequenos, coloridos, elegantes, cheios de técnicas e beleza, chamaram minha atenção logo de cara. Eu comecei a estudar, mas testei as receitas. Errei muito, mas continuei. Eu fiz um curso, logo após eu fiz um curso em São Paulo. E quando voltei desse curso em São Paulo, eu fiz um curso em uma escola pequena em São Paulo, porque eu queria aprender a fazer esses doces. Valquíria, tudo bem, Valquíria? Ótimo. Boa noite. Boa. Eu estava ansiosa por essa aula. Né? Ah, que bom. Então, eu fiz um curso em São Paulo para aprender a fazer esses doces, fazer os macarrões. E eu achava o máximo, né? A primeira vez que eu comi em Paris. Era um sonho eu comer o doce, eu ainda não era confeiteiro.
comi em Paris, então eu disse, não, eu preciso, quando eu comecei a estudar cozinha, eu disse, eu preciso aprender a fazer esse docinho. E minha experiência quando eu fui tomar o curso foi uma experiência muito diferente, né? Porque a técnica da gente pingar os macarrões é uma coisa que acaba até assustando a gente. Eu via o pessoal pingando os macarrões e eu ficava meio que, nossa, como é que eu vou? Eu não vou conseguir fazer isso nunca. Eu comecei a pingar meus macarrões e meus macarrões eles saíam muito grandes. Então eu ficava meio que, eu disse, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, quando eu voltei em São Paulo, de São Paulo, eu não tinha, eu não tinha estrutura. Eu comecei aqui na minha cozinha com um forno simples e o que aconteceu me surpreendeu. As encomendas começaram a chegar. Gente da vizinhança, família, bairro, da cidade toda queria meus macarrões. E você sabe por quê? Era diferente, era bonito, era um produto premium e porque poucas pessoas sabiam fazer. Ali eu percebi que os macarrões tinham um poder enorme. Conforme as vendas cresciam, eu fui investindo, comprei utensílios, melhorei minha produção, montei minha própria cozinha, tudo isso com os lucros que vinham da confeitaria. Em pouco tempo, eu já estava vivendo da minha confeitaria. E mais do que isso, eu estava vivendo feliz com minha liberdade, propósito e dinheiro, mas sempre em busca de excelência. Então, decidi ir além. Eu fui morar na Espanha, resolvi largar tudo aqui no Brasil. Conheci um chefe espanhol, o Jorge Bordas, um excelente chefe, um chefe renomado no mundo todo. Ele foi campeão de confeitaria pela Espanha. E fui estagiar lá. Larguei tudo, larguei família, filho pequeno. E resolvi e disse, não, vou me aprimorar, vou buscar conhecimento. E fiquei lá um tempo, morando um tempo. Foi uma imersão transformadora. E, assim, não apenas aprendi técnicas avançadas e os segredos que aqui no Brasil era difícil achar, porque isso eu estou falando de mais ou menos há 10 anos atrás, né? Então, eu tomei esse curso, aprendi bastante e essa vivência fora do país me levou a ter um olhar diferente, principalmente com mais técnica, confiança. Então, eu voltei decidido. Eu disse, não, eu não quero guardar todo esse conhecimento para mim, mas eu também lembrava das dores, da dificuldade que foi, da solidão, de tentar tudo sozinho, das horas perdidas com testes e erros, que me custaram tempo e ingredientes. Então, decidi dividir isso tudo com o mundo. Foi então que eu percebi, se eu conseguir criar um passo a passo e encurtar esse caminho para outras pessoas. Eu sei como é querer começar e não saber como. Se sentir perdida, travada, sem estrutura, achando que a confeitaria fina é para gente grande e com grandes cozinhas e milhares de seguidores. Mas eu sou a própria prova viva de que isso é capaz. Você, mesmo com a cozinha pequena, com pouca estrutura, você consegue ter um produto premium, um produto bom. Como os macarrões, porque assim, quando eu comecei a fazer os macarrões, foi justamente dessa cozinha que eu estou aqui, com o forno convencional, eu usava ele meio que aberto para poder conseguir chegar na temperatura ideal, porque os macarrões, a gente assa os macarrões a mais ou menos 120 graus, 120, 118 graus. E no forno convencional, a gente não consegue chegar nessa temperatura a não ser usando algumas técnicas de abertura de porta para poder a gente chegar nessa temperatura. Então, eu decidi criar esse método, um método com tudo que eu gostaria de ter tido lá no começo.
um passo a passo real, acessível e testado para te mostrar como vender doces finos e faturar de casa, mesmo com pouco tempo e sem experiência, podendo ganhar de 3 a 5 mil reais por mês com os macarrões, mesmo que hoje você não tenha experiência, não tenha estrutura e ainda nem saiba se vai dar certo. Porque se deu certo para mim, pode dar certo para vocês também. E foi depois de toda essa jornada de insegurança, de especialização da cozinha caseira, a referência em macarrões, que eu entendi que faltava para mim lá atrás era clareza. Eu não sabia por onde começar. E talvez você também esteja se sentindo assim. Mas hoje, nessa aula, eu vou te mostrar exatamente por onde começar. Porque o caminho existe e ele começa por enxergar com clareza o que trava suas vendas e como mudar isso com o que você já tem hoje. E aí, vamos juntos nessa? Bora lá, Valquíria? O que realmente trava a maioria das confeiteiras e como superar isso? Primeira coisa, é falta de orientação correta. Muitas pessoas ensinam apenas receitas, sem passar as técnicas ou alguns segredos que precisam ser obtidos para a gente ter sucesso. Busca pelos acertos. Algumas pessoas acertam a receita de primeira e na segunda vez acaba dando errado. Então, elas se questionam por que a receita deu errado se ela fez tudo igual, sendo que o erro está em achar que o erro está na receita. O erro não está na receita, quando na verdade está em um dos ingredientes ou mesmo na variação da temperatura do forno. Outra coisa, pouca persistência. Tem muitas pessoas que tentam a primeira vez, não conseguem e já pensam em parar. Eu sei que isso acontece muito com os macarrões, aí a Valquíria está apontando para ela. Então, assim, acontece muito com quem faz macarrão, gente. É incrível. A maioria das pessoas chegam para mim, já tentei uma vez, não consegui, parei. Perdi ingrediente, parei. Quando, na verdade, a gente precisa ter essa persistência, a gente precisa continuar, porque tudo na vida é prática. Quando você vai tirar uma carteira de habilitação, aprender a dirigir, quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, a gente tem que ter esse pensamento e chegar à conclusão de que, de fato, a gente precisa persistir. E agora eu vou falar do jeito certo. Como transformar a sua cozinha simples no seu ateliê lucrativo. No meu método, eu te ensino as principais ferramentas para fazer seus macarrões de maneira assertiva. Irei listar as principais ferramentas para que isso aconteça. Técnicas corretas. As técnicas corretas são muito importantes para que você inicie e termine o preparo dos seus macarrões. Quando você domina as técnicas, você consegue acertar desde a escolha dos ingredientes, a macarronagem, até a temperatura do forno que você irá utilizar em casa. Então, isso é muito importante, gente. O que acontece é, se a gente não precisasse de técnica, a gente abria um livro, ia pegar as receitas, iria fazer, iria dar certo, ok, fantástico, todo mundo ia ser cozinheiro, todo mundo ia ser confeiteiro. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente procura nos livros a receita, só que nos livros as pessoas não passam as técnicas. Não tem técnicas em livro. Dificilmente você vai achar um livro com técnica, porque as técnicas envolve a questão de você olhar o ponto da massa, tem a questão de você mexer a massa, tem a questão de você, se eu mexer muito o macarrão, ele vai perder o ponto, eu vou tirar muito o ar dele. Então, essas técnicas, elas de fato não estão em livros. Então, é muito importante vocês se atentarem a isso, essa questão das técnicas. Outra coisa, a orientação correta. Você precisa de alguém que te oriente e que já domine as técnicas para te passar todas as orientações corretas. Uma pessoa que tenha anos de experiência e que já cometeu muitos erros na produção, porque essa pessoa irá saber identificar os erros que você está cometendo e te orientar a solucionar esses erros. Então,
Isso é muito importante, porque o que acontece? Eu sempre falo para minhas alunas, eu falo, ó, eu estou ensinando para vocês aqui o que eu já errei. Eu já passei por isso tudo, eu já estou tomando prejuízo, estou tomando prejuízo por vocês. Todo prejuízo que vocês iriam tomar, eu já tomei lá na frente. Porque, de fato, quando eu comecei a fazer os macarrões, eu tomei muita porrada, eu perdi muito ingrediente, chorava, às vezes pegava uma encomenda e dava errado a primeira fornada, e eu ficava de madrugada aqui trabalhando, e, meu Deus do céu, chorando. Eu falava, eu só tomei prejuízo nessa fornada. Então, quando você tem uma pessoa que já passou por isso, que já sentiu essas dores, aí é muito mais tranquilo, porque assim, essa pessoa vai chegar para você e vai falar, ó, é nisso aqui que você está errando. Muitas vezes meus alunos, eu abro o meu canal, abro o meu WhatsApp para os alunos tirarem as dúvidas. Às vezes está até fazendo os macarrões e eles me mandam, me ligam de FaceTime, e aí, Thiago, está dando errado isso. Então, quando eu olho, eu digo, ó, o erro é esse, você precisa melhorar isso. Então, isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante, identificar os erros e não os acertos. Muitas pessoas, geralmente, falam que fez a receita igual a que aprenderam, mas a receita deu errado, sem identificarem quais os possíveis erros que podem ter ocorrido, que pode ser desde os ingredientes utilizados até as técnicas erradas aplicadas ou temperatura do forno. Devemos sempre identificar e investigar o que pode ter dado errado na receita. Então, é como eu falei para vocês, muitas pessoas que fazem macarrão, elas procuram os acertos. E isso é um dos grandes erros que acontece. Porque, eu fiz a receita, Tiago, igualzinha, fiz hoje, deu certo. Quando eu fiz, ontem, deu errado. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que muitas vezes você está procurando só, tipo assim, você vai fazer pela receita. Só que os macarrões, ele às vezes prega algumas pegadinhas na gente. Desde a farinha, às vezes o que acontece? Você tem uma farinha muito úmida. Essa farinha úmida, ela vai interferir no processo do seu macarrão. Às vezes você pega um corante também, você coloca muito corante, ou você coloca o corante errado. Isso vai interferir. Então, esses pontos, eles precisam ser identificados quando você estiver preparando os macarrões. Eu fiz os macarrões, deu errado. Onde foi que eu errei aqui? Será que foi a receita? Não, a receita está igual. Eu já fiz uma vez, deu certo. Então, vamos lá. Como é que estão as claras dos ovos? As claras estão bem, tá com bastante liga, porque o que acontece? Os ovos, às vezes, quando a gente tem aqui mesmo no Nordeste, aqui a temperatura é muito alta. Então, às vezes, a gente acaba deixando esses ovos em temperaturas altas e eles não ficam legais, né? Então, se você consegue achar esse ponto, identificar os erros, na próxima vez que você fizer, pode ter certeza que você não vai errar. Então, isso tudo, eu já passei por isso tudo, de fazer, errar e identificar os erros. Então, hoje eu não tenho mais esse problema. Quarta coisa é a questão da persistência. O que a gente tem que fazer, a gente tem que continuar, como eu falei para vocês. A primeira vez e a segunda vez pode não dar certo. Mas quando identificarmos os erros cometidos as próximas vezes, tudo se tornará mais fácil e assim iremos obter o sucesso desejado. Então, é isso. Vocês não podem desistir na primeira, na segunda, na terceira. Vocês vão tomar umas porradinhas, mas fiquem tranquilas, porque, assim, no final, tudo vai dar certo. Mas, para isso dar certo, vocês precisam focar e persistir e querer. Não, eu consigo, eu vou fazer. Se com o Thiago deu certo, gente, eu saí da construção civil. Eu era uma pessoa que trabalhava com obra. Eu saí dessa área de construção civil e fui trabalhar com os macarrões, com os doces. Então, assim,
para vocês começarem a analisar de tipo assim, Tiago é uma pessoa igual a gente. As pessoas às vezes pensam que eu nasci já pronto, já nasci fazendo macarrões, mas não, eu sou uma pessoa igualzinha a vocês, comecei do zero, comecei sem saber nada. Acho que talvez alguns de vocês começaram até melhor que alguns de vocês, acho que na infância já cozinhava, já fazia alguma coisa em casa. Então, vocês são capazes de fazer esses macarrões. Porque macarrão pode ser a chave para você faturar de 3 a 5 mil reais por mês. Você já entendeu que o problema não é a sua força de vontade, e sim a falta de um produto com valor agregado, lucro real e potencial de encantamento. Agora, deixa eu te mostrar o poder de um único produto bem posicionado, os macarrões. Vamos a uma simulação realista. Uma caixinha de macarrões, uma caixinha com 6 macarrões pode ser vendida a 45 ou a 60 reais, nessa média. O custo médio por unidade gira em torno de 2,50. Isso te dá uma margem de lucro de R$ 35 reais por caixinha. Agora imagine 3 caixinhas por dia, de 150 a 180 reais. 5 dias por semana, até 900. Aí, 4 semanas no mês, até 3.600 por mês. E o mais importante, vendendo da sua casa, sem loja física, com produção, sob demanda e sem precisar passar o dia todo na cozinha. Então, por que isso é importante falar isso para vocês? Eu tenho produção praticamente toda semana de macarrões, encomendas. Muitas pessoas, clientes de 15 anos, casamento, muitas pessoas me pedindo macarrões, assim, tipo, segunda-feira eu tenho uma produção de 100 macarrões. Então, se vocês pararem para analisar, se eu vender um macarrão vou botar por baixo assim a 5 reais. Então, segunda-feira, eu tenho 500 reais no meu bolso. Aí vou tirar os custos, vamos supor que eu gaste uma média de 60, 70 reais. Eu tenho 430 reais no meu bolso de segunda-feira livre. Porque se você começa de sua casa, você não vai pagar funcionário, você não vai pagar imposto, a luz, a energia e o gás já está incluso nas suas despesas normais. Então, será que está ruim? Eu acho que está muito bom. Concorda comigo? Mas aí vem uma pergunta que todo mundo se faz. Será que eu consigo fazer um doce tão difícil quanto o macarrão? E é exatamente aí que entra o método dos macarrões sem segredo. O que eu fiz foi pegar tudo que eu aprendi nos meus anos de experiência, inclusive especialização com o premiado Jorge Bordas, na Espanha, e transformar em um passo a passo simples e prático e acessível para quem está começando. Dentro do curso, você vai aprender a massa perfeita, sem rachaduras, sem afundar, com um ponto ideal, dominar os recheios que vendem, com ficha técnica e cardápio pronto, saber como embalar, posicionar e precificar os macarrões. E o principal, entender como fazer disso um produto carro-chefe que chama atenção, fideliza clientes e te posiciona como confeiteira de nível prêmio. O que eu sempre falo é o seguinte: aquelas pessoas que fazem macarrão dentro da confeitaria, têm o conhecimento. Justamente porque existe uma teoria de que os macarrões são muito difíceis, são quase impossíveis de fazer. E isso é quando você aprende de maneira errada, quando as pessoas te ensinam de maneira errada.
Quando você começa a adquirir técnica e o conhecimento, e justamente vai naqueles pontos que eu pontuei aí em cima, de você acertar, procurar os erros, onde você está errando, aí você vai embora. Então, assim, você não vai precisar errar 10, 20, 30 vezes, como eu errei no início. Você vai pegar um atalho, vai seguir o caminho testado. E eu vou estar com você em cada etapa dessa jornada. Esse é o momento de decidir se você vai continuar vivendo o que todo mundo vende, ou se você vai finalmente se destacar com algo que agrega valor no seu negócio. Então, é, eu tenho até o Rodrigão, mostra para mim aí aquela venda que eu fiz ano passado. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é uma coisa muito importante, que é até uma prova viva para vocês verem. Ano passado eu fiz uma venda eu não lembro a quantidade de macarrões, mas eu tinha um faturamento de 1.800 e... Não sei se vocês estão... Se vocês não conseguirem ver, vocês podem aumentar a imagem. Não sei se vocês estão no celular ou se vocês estão no computador. Ó, aí tem um orçamento que eu fiz de, do ano passado. Esse orçamento eu recebi eu não sei se vocês gostar, tá bem. É porque eu tô igual a vocês, viu, gente? Eu tô no celular também. Então, assim, ó, pronto. Eu tenho aqui, ó, uma venda de não, de 1.000, porque o orçamento que a gente fechou foi um orçamento de 1.900 de fração, é porque de fato eu estou no céu. Ah, pronto. Eu tenho uma venda aqui, ó, de 130 caixinhas de macarrões, cada uma com. Tá ótimo assim, Rodrigo. Cada uma com. Eu tenho, ó, 130 caixinhas com 2 unidades de macarrões personalizados, tá vendo? Com o laço. Cada caixinha saiu a 19,80 no primeiro orçamento. No segundo orçamento, foram macarrões simples, sem decoração, sem ser personalizado. 130 caixinhas com 2 unidades, valor 13,80 por unidade. Valor total, 1.794. Aí eu falo para vocês, eu fiz 260 macarrões, porque são 130 caixinhas. 260 macarrões eu fiz, então, no meu forno, eu fiz 2 fornadas, tá? Nisso aí eu gastei uma média de 1 quilo de farinha de amêndoa, que custa uma média, quando eu compro pela internet, custa em média R$ 80 o quilo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, por alto assim. Ô, Rodrigo, coloca o comprovante aí. Então, 1.780. Eu gastei em média aí nessa receita, eu vou botar um valor alto, tá? R$ 200. Ou seja, R$ 200. Olha quanto eu faturei só em uma venda de 260 macarrões. Eu faturei, aqui, ó. Ficou 1.820 porque teve a taxa de entrega. Então, assim, só em uma venda dessa aí, eu faturei 1.780, vamos botar que eu faturei R$ 1.500 por baixo, gente. Uma produção de 2 dias. Então, assim, é um faturamento maravilhoso. Se vocês pararem para analisar, se eu pego
2 ou 3 encomendas em uma semana, tá perfeito. Tá perfeito, porque assim, se você pega 2 ou 3 vendas dessa em uma semana, 1.500, 4.500 em uma semana. Hoje, quem é que está ganhando isso? Acho que dificilmente. Então, assim, 4.500 é uma grana muito boa. Então, isso é uma prova de que, assim, e eu tenho várias outras provas de que, assim, eu consigo vender, como eu disse para você, segunda-feira eu tenho venda, porque aqui semana que vem a gente já tem recesso. Então, toda semana eu tenho vendas de macarrões. 15 anos, o pessoal que é casamento também é uma coisa que está saindo bastante, que o pessoal está procurando por ser um produto diferenciado. Então, então é isso, vocês têm que pensar direitinho. Então, então é isso. O Rodrigo já tirou? É, então, uma coisa que eu quero falar para vocês é que vocês podem dar a sua lei. Se realmente você quer viver de confeitaria e faturar de forma consistente com macarrões, eu preparei uma coisa muito especial para vocês. E é exatamente esse caminho que eu mesmo segui. Que esse caminho eu já ajudei muitas alunas, dezenas de alunos. Eu chamei esse método de método dos macarrões sem segredo, um curso 100% online, direto ao ponto e totalmente prático, onde eu mesmo vou te guiar passo a passo para você sair do zero e transformar sua paixão por confeitaria em um negócio lucrativo. Mesmo que você nunca tenha feito macarrões na vida, mesmo que sua cozinha seja simples e mesmo que você tenha poucos seguidores ou nenhuma experiência com vendas, você vai aprender a produzir macarrões perfeitos, valorizados com doce prêmio e faturar de 3 a 5 mil reais por mês direto da sua casa. Essa é a oportunidade de você transformar sua cozinha no seu primeiro negócio de verdade, com macarrões lindos e desejados e vendidos como presente de luxo. O que você vai receber com isso? O curso Macarrão Sem Segredos é um produto 100% online, prático e criado por mim, um especialista em confeitaria fina e referência no Brasil. É o único treinamento que une técnica profissional, facilidade para quem está começando do zero e estratégia para transformar macarrões em uma fonte de renda passo a passo, desde utensílios e o ponto exato do mercado, até mesmo sem seguidores ou estrutura profissional. Ideal para confeiteiros que querem começar a faturar de casa com doces finos valorizados, agregar o produto premium à confeitaria, se diferenciar no mercado com elegante e lucrativo e aprender de forma leve, transformar sua cozinha no seu ateliê lucrativo com macarrões que encantam no sabor e vende pela aparência, esse é o seu caminho. Então, eu aqui agora quero falar para vocês sobre os nossos módulos. Os módulos desse curso, o primeiro módulo, esse curso ele está separado por módulos, tá, gente? Eu tenho do módulo 1 até o módulo 9. Então, o primeiro módulo é a preparação base e estrutura. Vamos lá, primeiro módulo, aí a apresentação, a temperatura e tempo, a curva certa do seu forno para não perder nenhuma bandeja, cuidados especiais, ventilação, eu vou separar de porque
muitas Tiago, vezes Tiago, é, Tiago, aprender Tiago, de maneira fragmentada. Tiago, Tipo, eu mesmo, quando oi, oi, Tiago. oi, 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 uma pausa aí. Sua oi, internet está travando aí. Pede para o minha pessoal internet sair está do travando. Wi-Fi da sua casa. É, melhorou? Oi, estão me ouvindo? Oi, gente, vocês podem dar um ok aí? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Parou de travar. Tá ouvindo, Melhorou agora? Tiago? A imagem não tá boa, não. Não sei se tem muita gente no seu Wi-Fi. Não, agora eu estou usando sem Wi-Fi. Na verdade, eu vi que tinha entrado um Wi-Fi aqui, mas não era o da minha casa, não. Era da casa do vizinho aqui. E aí, melhorou agora? Vocês estão conseguindo me ver? Sua imagem não tá muito boa, não. É. Volta essa oferta aí. Mas vocês conseguem me ver? Agora tá ok. Tá, pronto, vamos lá. Volta a Desculpa, oferta. gente, eu vi até algumas perguntas aqui. Eu daqui a pouquinho vou responder as perguntas de vocês, viu? Podem continuar fazendo. Quando no finalzinho aqui, eu vou abrir e vou. Eu vi que alguém fez uma pergunta sobre a temperatura do forno, então daqui a pouquinho eu respondo a vocês isso aí. Vamos lá. Deixa eu. Eu parei. Onde foi que vocês não escutaram? Deixa eu ver aqui. O que foi que vocês não pegaram? Acho que foi a parte dos módulos, né? Eu comecei a falar sobre os módulos, então deixa eu ir para os módulos agora para explicar a vocês tudo direitinho. Tá. Então, pessoal, com relação aos módulos, os módulos são fragmentados, tá? São alguns módulos no mesmo curso. E aí o primeiro módulo é o módulo de preparação base e estrutura. Benefício, você vai começar com o pé direito, com tudo organizado e clareza sobre o que precisa e o que pode descartar. Então, o que acontece? Muita gente, esse módulo, eu me atentei muito a esse módulo, porque o que acontece? Muitas pessoas não sabem o que comprar, não sabem o que fazer, então acabam gastando dinheiro com equipamentos e insumos que não são necessários, né? Então, assim, muita gente vê, você está usando uma batedeira KitchenAid, aí quer comprar uma batedeira KitchenAid porque acha que precisa disso também, porque você está usando. Porque se eu não tiver uma batedeira KitchenAid, os macarrões não vão sair igual aos macarrões que Thiago está fazendo. Isso é apenas um mito, viu, gente? Porque assim, o importante é se você tem uma batedeira simples, aquela manual, eu mesmo, quando eu comecei com aquela manual e funcionava perfeitamente. É, Aí o módulo 2, segredos da massa perfeita. Vocês vão aprender a fazer as massas uniformes com ponto perfeito, sem erro. Quando você não tem técnica para desenvolver essa massa, muitas vezes as pessoas erram nesse ponto. Esse ponto é crucial. É o ponto em que as pessoas mais erram, porque às vezes a massa ela precisa de uma quantidade suficiente de ar. E muitas vezes quando a gente está mexendo nos macarrões, a gente mexe demais ou mexe de menos. Então, se a gente comete um desses erros, é,
a gente acaba perdendo toda aquela fornada, todos aqueles macarrões. Então, esse módulo é um módulo muito importante, onde eu procurei fazer com bastante calma e explicando para vocês o que vocês precisam fazer para que vocês não percam esses macarrões. O módulo 3 é recheios profissionais e a valorização do produto. Eu criei alguns recheios, tipo, muitas pessoas fazem os macarrões às vezes e não sabem que tipo de recheio usar. Então, eu procurei fazer um módulo onde eu explicasse isso e vocês vão ver, vai chegar várias ideias para vocês vão parar e pensar, poxa, nunca pensei nisso. Desde vocês fazerem o próprio recheio de vocês, até mesmo vocês comprarem alguns recheios mais práticos, recheios prontos que vocês vão poder usar tranquilamente. O outro módulo é como precificar e lucrar com os macarrões. Você saberá quanto cobrar e como se posicionar com o seu produto para faturar mais. Porque muitas pessoas têm insegurança em cobrar. Muitas vezes o que acontece? Tem uma pessoa vendendo um brigadeiro de R$ 2. Aí a pessoa pensa, pô, estou fazendo macarrões e eu tenho que cobrar R$ 2 também. Não, são produtos diferentes, técnicas diferentes, e a gente não pode nem comparar a técnica de você fazer um macarrão com a técnica de você fazer um brigadeiro. Fora os ingredientes também, ok? Então, isso tudo eu passo para vocês direitinho nesse módulo, é uma coisa fantástica, que vai também abrir muito a mente de vocês. Outro módulo é embalagens e apresentação e posicionamento premium. Transforme seu doce em um presente de luxo com aparência de produto gourmet. Muita gente, o que acontece? Não adianta você fazer um macarrão, um doce lindo, e colocar em uma embalagem como se fosse aquela embalagem que você coloca na empada. Então, isso tudo também eu explico, isso tudo eu mostro para vocês. Outra coisa, outro módulo, vendas pelo Instagram, estratégia para iniciantes. Comece a vender mesmo com poucos seguidores, sem precisar fazer vídeos ou aparecer. O que acontece? Muita gente não sabe como se posicionar e como vender os seus produtos. Isso tudo eu ensino a vocês como se posicionarem, porque assim, o que acontece? As primeiras vendas, as vendas mais importantes, são vendas para os amigos, vizinhos e parentes, porque essas pessoas vão começar a divulgar no boca a boca o trabalho de vocês. Então, é muito importante essa parte do módulo, porque isso abre a mente de vocês para vocês não se preocuparem de início com isso. Então, falado isso, outra coisa que você vai aprender a montar o seu perfil de forma estratégica para passar credibilidade, criar postagens que gera desejo e pedidos no direct. Usar técnicas simples de copy para atrair clientes sem gastar com anúncios. Fazer vendas reais com uma estrutura prática, mesmo que tenha apenas 1 hora por dia para se dedicar. Como você vai aprender? Você vai se surpreender o quanto é possível aprender mesmo sem sair de casa. Nesse curso, as aulas são 100% online e gravadas. Você terá acesso a um conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, disponível quando e onde quiser. Ou seja, com esse curso é um curso que vai estar gravado no seu celular, é um curso que você pode estar no médico, se consultando, você vai parar, vai olhar. Outra coisa interessante, você pode, se você está com dúvida da macarronagem, você não precisa voltar tudo, você vai só naquele módulo, você pausa, vai naquele módulo, você tem a dúvida e começa a rever ele. Então, assim,
É muito, muito, muito interessante. Porque você pode assistir do celular, do computador ou até da cozinha enquanto prepara sua fornada. Precisa pausar para cuidar dos filhos? Volta depois. Quer rever do ponto da massa? Dá um play de novo. Morando em qualquer canto do Brasil ou do mundo, você estuda no seu tempo, sem precisar sair de casa. Isso é liberdade real para aprender no seu ritmo, com apoio e estrutura de um curso profissional. E o melhor, você não estará sozinho. Junto com as aulas, você vai fazer parte de uma comunidade de alunos que estão trilhando o mesmo caminho. E você terá acesso direto a mim e ao meu suporte para tirar dúvidas e ajustar a produção e crescer a consistência. É muito importante isso, gente, porque assim, nesse curso a gente vai criar uma comunidade onde eu vou estar junto com vocês o tempo todo e eu vou estar tirando as dúvidas. Porque o que acontece? Quando eu comecei a fazer os macarrões, eu não tive esse suporte. Meu suporte eram meus erros. Eu ia errando, ia perdendo, ia errando, ia aprendendo. E eu vejo que isso é uma coisa que faz muita falta nos cursos. Quando eu tomava meus cursos, eu sentia muita falta disso, de ter um suporte, de ter uma pessoa me assistindo, de ter uma pessoa que me desse apoio, uma pessoa que chegasse para mim, olha, Tiago, você está errando nisso. Olha, Tiago, a gente pode acertar nisso aqui. E quando a gente tem uma comunidade, a gente tem um grupo, as pessoas vão fazendo, vão testando e vão passando sua experiência um para o outro. E como eu vou estar ali dentro, junto com vocês, dentro desse grupo, eu vou poder dar um suporte a vocês, um suporte mais próximo. Eu sou isso aqui, gente. Eu sou próximo, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar junto com os meus alunos, porque eu acho que isso é importante. E isso que o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, e eu acho que isso é importante, porque eu ensinando uma coisa que você vai vender, eu vou estar te ajudando a crescer, porque eu saí de uma área e fui para outra, e de fato eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto a gente sofre com isso, porque não é fácil a gente abrir mão de algumas coisas para tentar uma vida nova, para a gente tentar trabalhar com um produto diferente. No início é difícil, no início, se a gente não tiver o apoio de ninguém, a gente não consegue chegar onde a gente quer. E assim, todo investimento, todo investimento de tempo, de dinheiro, a gente joga para o ralo. Então, para mim é muito importante estar junto de vocês, estar apoiando vocês, estar fazendo com que o produto que vocês vão fazer dê certo, porque para mim isso é uma vitória. Porque à medida que vocês forem crescendo, eu também vou crescendo, porque vocês vão ser prova de que meu conhecimento, o conhecimento que eu passei para vocês, funcionou. Então, para mim, isso é muito importante e me deixa muito feliz esse tipo de interação com vocês. Então, isso é uma coisa que eu vou estar lado a lado com vocês. E essa não é só uma aula online, é o seu passo certo a um negócio lucrativo, com macarrões, mesmo começando do zero. Agora, uma pergunta. Quando você começa? Na hora, sem esperar, sem enrolação. A liberação do curso será imediata, após a inscrição. Assim que sua inscrição for confirmada, você recebe o acesso completo ao curso Segredo dos Macarrões, o Segredo dos Macarrões, os macarrões sem segredos, na mesma hora. E nada de esperar e-mail no dia seguinte, nada de ficar de fora enquanto os outros já estão aplicando. Você já pode começar hoje mesmo, dar o play na primeira aula. Em poucos dias você vai ver os primeiros macarrões ganhando, vai estar ganhando dinheiro com os primeiros macarrões na sua cozinha. Então, assim, o que acontece? Esse curso é um curso que ele já está
pronto, já está na plataforma. É um curso que a liberação vai ser imediata. Então, isso é importante também, porque amanhã de manhã vocês já podem comprar os ingredientes e já podem começar a fazer os macarrões de vocês. Então, você já pode acessar hoje mesmo, até hoje, se você quiser, você já pode acessar o seu curso e começar a produzir amanhã. Você vai ver, em poucos dias, já vai estar produzindo macarrões incríveis, postando fotos, chamando a atenção e se sentindo confiante para começar a vender. E tudo isso começa com um clique agora. Agora tem alguns bônus exclusivos para vocês. Bônus exclusivos para alunos dos Macarrões Sem Segredos. Você não está só adquirindo o curso, está entrando para um ecossistema completo de suporte e crescimento. Olhando o que você recebe, olha o que você recebe de bônus. Primeiro bônus, lista completa de utensílios, de fornecedores com links diretos. Então, assim, eu me preocupei muito em buscar as pessoas quando tomam curso comigo ou tomavam curso fora, pessoas me perguntavam, onde é que eu compro isso? Na minha cidade não tem, como é que eu compro isso? Em que lugar acha tal o bico que você usa, a farinha de amêndoa? Então, eu me preocupei em fazer todo um catado desses fornecedores que eu tenho, que eu compro. Geralmente eu compro pela internet, tem pessoas que eu sei que moram longe e muitas vezes não têm acesso a determinados produtos na sua região. Eu mesmo moro aqui em Salvador. Salvador tem muitas coisas que a gente não encontra aqui. Imagine quem está no interior. Então, essa lista, eu tenho essa lista, eu passo para vocês como um bônus, que é fantástico. Então, isso é um bônus para aquelas pessoas que estão aqui agora. E são produtos confiáveis, porque farinha de amêndoa a gente tem que ter todo um cuidado com aonde compra, com quem compra. Então, às vezes a gente vai comprar em um lugar, a gente não tem tanta segurança com relação à umidade e tudo isso. E a gente também fica com medo de investir errado. Às vezes a gente vai comprar alguma coisa, como eu falei para vocês, alguma coisa, e acaba comprando alguma coisa que não serve, que não vai estar legal, que não vai funcionar, que a farinha de amêndoa, quando você compra ela a granel, ela tem muita umidade, às vezes. Então, é muito melhor você comprar ela embalada a vácuo. Isso tudo é importante. Vocês comprarem as coisas certas, porque isso acaba frustrando a gente porque é aquele negócio que eu falei para você, daquela questão dos erros, procurar os erros. Às vezes a gente está usando um ingrediente errado e aquele ingrediente acaba fazendo com que a gente se frustre e acabe desistindo de continuar produzindo. O bônus 2 é o cardápio de sabores vendáveis. Você não vai mais perder tempo tentando adivinhar quais sabores agradam, vendem bem ou dão lucro. Com esse bônus, você vai começar com o cardápio testado e validado e pronto para faturar. Além de facilitar a sua produção, você já começa com um cardápio irresistível, valorizado e com alta margem de lucro, perfeito para atrair clientes e encantar no primeiro pedido. A dúvida paralisante sobre quais sabores criar. Outra coisa, o medo de errar na escolha e sobrar produto parado. Então, o que acontece? Quando eu pensei em passar esse bônus para vocês, é muito importante porque, assim, muitas vezes quando a gente pensa em sabores, a gente às vezes pensa nos sabores clássicos, básicos, ou então tem gente que quer inventar muito. Eu quero fazer um recheio de não sei, pitaia, porque pitaia é bonito, vamos supor. Só que pitaia não tem sabor de nada, gente. Aí você vai fazer um recheio de pitaia, só que ninguém vai comprar. Então você vai acabar perdendo aquele produto. Então, essa questão
e você ter esse bônus de sabores já pronto, isso é fantástico. O terceiro bônus que vocês vão ter é um checklist do macarrão perfeito, mais correção dos seus primeiros lotes. Chega de adivinhar se deu certo ou não. Com esse checklist exclusivo, você vai saber exatamente o que observar e corrigir para alcançar o ponto ideal do macarrão, como como os melhores profissionais fazem. E mais, você terá acesso direto ao meu olhar técnico para avaliar seus primeiros lotes. Basta enviar as fotos da sua produção e eu, pessoalmente, vou te orientar sobre onde ajustar e como acertar, com dicas práticas e claras e como ter um chefe premiado avaliando seus macarrões, te ajudando a evoluir mais rápido e com muito mais segurança. Eu acho que esse bônus é um bônus fantástico, gente, para vocês, porque assim, o que acontece? Esse bônus é um bônus que eu vou poder acompanhar vocês, vocês vão me mandar as fotos dos macarrões, ou até filmagem, vocês filmando, fazendo, e eu vou corrigir os erros de vocês, vou pontuar os erros. Então, isso acho que vai ser muito interessante, é muito legal, porque vocês vão ganhar clareza, segurança e direção logo no início e evita os erros mais comuns. Acelera sua curva de aprendizado, saindo do básico para o nível profissional em menos tempo do que você imagina. Mas atenção, viu, gente? Essa consultoria é limitada aos primeiros 20 inscritos. Depois disso, esse suporte ao vivo não estará mais disponível. Se você quer ter um plano de ação personalizado e acelerar seus resultados com quem realmente entende do assunto, essa é sua oportunidade. Agora, para você ter uma ideia clara do valor real dessa oportunidade para fazer um curso presencial de confeitaria francesa com foco em macarrões, pode custar de R$ 2.000 a R$ 5.000, e isso sem incluir passagens, hospedagem, alimentação e o tempo fora de casa. E o pior, a maioria desses cursos só ensinam receita, sem te mostrar como transformar esse conhecimento em um negócio de verdade, que gera renda todo mês. Eu mesmo já investi mais de R$ 50.000 em cursos e mentorias e testes, ingredientes perdidos e tentativas frustradas, até finalmente desenvolver o método certo, prático e replicável que eu ensino hoje. Mas aqui vai o ponto mais importante, viu? Minha missão com macarrões sem segredo não é só te ensinar a fazer macarrões lindos e perfeitos. É te mostrar que sim, você pode faturar de R$ 3 a R$ 5.000, mesmo da cozinha de sua casa, começando do zero. E por isso, ao invés de te cobrar o mesmo que esses cursos caros e limitados cobram, eu resolvi tornar tudo isso muito mais acessível para você não pagar R$ 5.000 nem R$ 2.000. O investimento desse curso hoje, gente, esse curso que eu falei para vocês, é de 12 vezes de R$ 61,74, ou seja, R$ 597 à vista ou parcelado em 12 vezes de R$ 61,74. Isso mesmo. Esse valor aí de 597 é como eu expliquei para vocês, é o valor de uma fornada. Uma fornada de macarrão. A que eu vou fazer segunda-feira, eu vou desembolsar R$ 450 no bolso. Então, é um valor muito simbólico. E se você ainda acha que não vale a pena, imagine quanto custa continuar tentando sozinha, sem direção, desperdiçando ingredientes e tempo, enquanto outras confeiteiras já estão faturando com os macarrões. E aqui vai outro ponto mais importante. Esse valor é promocional exclusivo para essa turma.
É a sua chance de entrar agora com condições especiais que podem mudar a qualquer momento. Depois dessa turma, o valor pode voltar ao normal. Então, se você deixar passar, pode acabar pagando bem mais caro que isso. E o investimento é o investimento mais acessível que você vai ter para ir encontrando esses tipos de técnicas que eu falei, com esses módulos, com suporte, com apoio, com direcionamento. Então, assim, a hora é agora. As outras mulheres já estão conseguindo faturar com os macarrões direto da cozinha de casa. E por que você não? Então, prestem bem atenção. E as formas de pagamento, elas podem ser cartão de crédito até 12 vezes, Pix, acesso imediato ou boleto, valor à vista. A garantia, vocês vão ter uma garantia incondicional por 7 dias e para você se sentir 100% segura com essa decisão. Então, assim, vocês vão ter 7 dias. Se vocês não curtirem, se vocês não gostarem do curso, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente devolve o dinheiro sem justificativa, sem questionar nada com vocês. Então, ou você ama o conteúdo, ou então você não paga nada por ele. Confeiteira comprometida, o link... outra coisa, ó, outra coisa, vocês que chegaram até aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver as perguntas que vocês fizeram. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Ixi, não, aqui eu consegui ver vocês. Deixa eu ver algumas perguntas que vocês fizeram, se vocês têm alguma dúvida aqui. Gente, eu vou responder só... Deixa eu só ver aqui algumas... Então, assim, ó, gente, eu daqui a pouco, no finalzinho, eu vou responder essas perguntas de vocês. Eu só botei aqui, só para eu ver se tem muitas perguntas. E como é que eu vou responder? Tem alguém perguntando aqui sobre a questão de pagamento. Só que, assim, se eu pego, Tiago, como faço para pagar, para pegar? Meu cartão não tem limite ainda, usei tudo. Ah, Sueli, eu daqui a pouco a gente responde isso. Então, assim, agora que você chegou até aqui, é porque você sente que essa oportunidade é para você. Você está comprometida, quer transformar de verdade a sua confeitaria, mesmo começando do zero, com pouco tempo e sem experiência. E se você quer começar a vender doces finos e lucrar de verdade com os macarrões direto de sua cozinha, a sua inscrição para o curso Macarrões e Segredos estão oficialmente abertas. Mas atenção, as vagas são limitadas e você pode até se perguntar, mas Thiago, por que limitar vagas se o curso é online? A resposta é simples. Eu acompanho de perto minhas alunas, faço questão de oferecer um suporte individual, com atenção, direcionamento e respostas, porque o meu objetivo é que você tenha resultado de verdade. Isso só é possível com um número controlado de participantes. Então, se você quer garantir sua vaga, toque no link e faça a sua inscrição. Você vai receber o link aqui no grupo, no chat também, por e-mail também. Eu sei exatamente o que pode estar se passando na sua cabeça. Será que eu dou conta? Mas macarrão é difícil demais. Minha cozinha é pequena, não tem estrutura. E se eu errar? E se for mais um curso que eu compro e não aplico? Mas eu não tenho dinheiro. Eu sei. Porque antes de ensinar, eu vivi cada uma dessas dúvidas. Eu também já fui confeiteiro de cozinha simples, com medo de errar, sem batedeira planetária, sem seguidores e sem estrutura. E quer saber exatamente? Aí que tudo começou a mudar. Você não precisa de uma cozinha de novela, nem de um forno profissional. O que você precisa é de um método
um passo que funcione, ou seja, claro e realista. Foi por isso que eu criei o curso Macarrões Sem Segredo, um curso 100% online. E é exatamente um método que tirou minha incerteza e me levou a viver de confeitaria com doces valorizados. E é o mesmo que dezenas de alunas aplicaram para sair do zero e faturar com macarrões. Gente, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Eu vou responder a pergunta de vocês, mas deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Ó, eu estou dentro da cozinha da minha casa, tá vendo? Eu estou sentadinho aqui. E aqui eu quero mostrar para vocês justamente o que o forno eu comecei, gente. Eu comecei com esse forno. Eu de fato ia fazer a live dentro da cozinha da minha escola. Só que aí eu disse, não, eu vou fazer em casa que eu quero mostrar ao pessoal eu produzo, como eu produzia meus macarrões no início. Era nesse forno aqui, eu deixava ele um pouco aberto, justamente assim, e comecei a faturar vendendo macarrões com esse forno. Depois que eu fui conseguindo a grana, eu fui comprando equipamento, comprando algumas coisas justamente com o dinheiro que eu recebia da venda desses macarrões. Vamos lá. Teve gente aqui, tal. Deixa eu ver algumas perguntas, tá, gente? Teve uma pessoa que me perguntou 120 graus. Sueli que me perguntou isso. Sueli, sim, 120 graus, ou 118, mas para você chegar a essa temperatura, como eu falei, no curso eu explico tudo, mostro detalhe por detalhe como vocês vão trabalhar, o que vocês vão precisar utilizar, entendeu? O melhor merengue para os macarrões é o italiano. Alvane da Silva me perguntou isso. O método que a gente trabalha nesse curso é o método com merengue italiano. Não entendi a parte que você falou das claras do ovo. Na parte da clara de ovo, o que eu falei foi com relação que às vezes a gente deixa a clara de ovo, principalmente aqui, os ovos a gente deixa fora da geladeira aqui no Nordeste, aqui é muito quente. Então, os ovos acabam ficando com a clara muito mole, muito líquida. E aí, muitas vezes dá errado o macarrão justamente por isso. Tiago, como eu faço para pagar meu cartão de sem limite? Pode pagar com boleto. Os países quer muito. Paga no final do mês. Então, assim, ó, gente, quem está ao vivo vai ter a oportunidade. Então, gente, como eu falei para vocês, o que acontece? Quando eu fiz esse curso, eu fiz um curso pensando muito, muito, muito mesmo como eu queria aprender, como seria interessante para as pessoas aprenderem comigo, porque eu sei que várias pessoas já tomaram cursos de macarrões e não conseguiram desenvolver, não conseguiram ir para lugar nenhum. E assim, os Quanto tempo é o macarrões. curso, Thiago? Oi? Quanto tempo é o curso? Valquíria, é o seguinte, o curso é o curso online, entendeu? Então, assim, é um curso que ele tem horas, só que ele está fragmentado em módulos. Então, assim, é um curso que você vai ter acesso durante um ano. Então, você vai ter esse um ano para poder utilizar, para poder ir, voltar na receita, pô, não consegui, deixa eu ver como é. Mas, assim, é muito simples, vocês vão ver. Quando eu aplico esse curso aqui, é o mesmo curso que eu aplico aqui no presencial, esse curso online. É um curso que, quando as alunas chegam para tomar esse curso comigo, olham assim e falam: Poxa, Thiago, macarrão é só isso? Eu não acredito, porque o pessoal fala que é isso, que é aquilo outro, que é. Porque as pessoas, muitas vezes, elas tratam o macarrão como se fosse um bicho de sete cabeças. Aí as pessoas já ficam com medo. Logo, antes de fazer, as pessoas já se assustam, mas é justamente porque vão pegar receitas em livros e nos livros eles não passam essas técnicas. Então, esse curso, ele é muito interessante justamente por isso, porque eu fragmentei ele em módulos para que vocês pudessem continuar de onde vocês pararam. Tipo assim, hoje você só quer fazer a mise en place, que é comprar os ingredientes, pesar e deixar lá, para começar no outro dia.
Você pode fazer isso? Pode, porque você vai ter um módulo separado para isso. Você não vai precisar ficar pausando e voltando o tempo todo. Você vai naquele módulo, que é o módulo de mise en place, que é a separação dos ingredientes, e você já vai fazer isso em um dia, no dia anterior. Você faz isso, no outro dia você começa a preparação. E você pode assar os macarrões em um dia, deixar ele descansar fora da geladeira, em temperatura ambiente, e no outro dia você rechear. Você pode fazer o recheio no dia que você assar os macarrões e no outro dia rechear. Então, assim, é interessante, o curso é interessante por isso, porque ele está fragmentado em módulos e você consegue ir e voltar e fazer ele em etapas também, entendeu? Então, assim, tá tudo explicadinho aqui. Quem tiver dúvida também, pode entrar em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp, pode fazer as perguntas, tirar as dúvidas de vocês comigo ou então com o meu suporte. A gente vai lá, dá um apoio a vocês, tira a dúvida de vocês, para que vocês não tenham dúvida de nada com relação a nada, porque eu acho que isso é importante para a gente, principalmente para mim. Eu quero que vocês façam e tenham sucesso, entendeu? Porque eu sei que tem gente aqui, que tem gente do Brasil todo aqui acompanhando a gente, e isso é muito importante. Eu não vou estar colado com vocês, assim, pegando na mão de vocês, mas é como se eu tivesse, porque eu vou dar esse suporte para vocês, de estar aqui como se estivesse aqui com vocês, ó, batendo papo, online. Então, Tiago, e o assim, único doce que eu não faço é macarons, porque eu sou confeiteira há 30 anos. é Eu trabalho com mesmo. bolos de casamento, mas eu me assombro com os macarons. Eu já errei 2 vezes, não consegui, porque eu tenho um forno, eu tenho a minha KitchenAid cor-de-rosa, tudo estilo cor-de-rosa. Mas eu me apavoro na hora de fazer, que dá errado. Não cria pezinho e eu queria que criasse, queria aprender a fazer. Por isso que eu vou fazer o teu curso. Mais fácil, você vai gostar muito. E assim, Valqueira, você vai ter meu suporte, pode ter certeza que eu vou estar colado com você. E assim, como você é uma pessoa que você já tem 30 anos de carreira, então para mim vai ser uma vitória ver você fazendo seus macarrões felizes e depois eu quero ver seu depoimento, você falando que conseguiu fazer, que foi tranquilo fazer com esse método que eu ensino. Eu outro dia ouvi uma enquete aí, ó, que a confeiteira só é confeiteira quando sabe fazer macarons. Pai, me desmoronou. A Pois confeiteira é. só é confeiteira quando sabe fazer macarons e eu não sei fazer. E eu Não, tenho 30 anos de produção. Vou fazer o bolo de 15 anos da minha neta agora, dia 28, e eu queria fazer macarons para ela e eu não sei. mas já dá para fazer, Dia viu? 28 Então, agora, os 15 anos da minha não, se neta. inscreve no curso, dá tempo, Valquíria. Amanhã você É já isso que eu vou começa e já fazer. faz. É isso que eu vou fazer. E eu não quero só isso, eu quero ganhar dinheiro. Porque a minha Não, proposta é trabalhar certo, 100%, para ganhar dinheiro. e você pode contar comigo. Como já está em cima, pode contar comigo que a gente vai fazer junto esses macarrões aí, vai dar Ah, certo, você vai ver. e depois eu vou atrás de teus entremê. Pronto, vá sim. Começa a seguir a gente Ah, você já segue a gente no Instagram, né? É, já comecei, que bom que eu te achei, né? Que bom que eu te É, que achei. bom. Fico feliz com E isso. olha que eu tenho compressor, eu tenho todo equipamento eu tenho. É mesmo? E Ah, aí, tá com a mão na eu roda, moro aqui, então. eu moro perto de Gramado, eu comprei as formas injetoras, aquela de Gramado, para mim fazer meus doces finos, porque eu estou meio cansada já de trabalhar com bolo, eu quero trabalhar com mesa de doce. Mas eu tenho que aprender a fazer o macarrão. Se me pede macarrão, eu não sei fazer. Imagina que vergonha. Mas você vai aprender agora, vai em Deus, viu? E vai dar tudo certo, tá bom, E eu vou te Valquíria? dizer isso no teu depoimento, hein? Que eu tenho 30 e tantos anos de profissão, eu não sei fazer macarrão. É Ah, uma então pronto, vergonha isso. você vai ser minha prova viva, né? Vou, Valquíria, porque eu quero fazer. eu Tá agradeço a bom, você, viu? tá bom. Quero agradecer muito a vocês, gente. A gente ficou 1 hora e pouco aqui, foi muito legal. Eu curti E aqui em bastante. Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre. Muito poucas pessoas fazem.
É justamente isso. Aqui em Salvador também, eu tenho certeza que na região do pessoal que está acompanhando a gente aqui, também. São poucas pessoas que fazem hoje aqui no Brasil. Lá fora a gente vê em tudo que é lugar, né, na Europa, É, mas aqui no eu sei. Brasil ainda são poucos lugares que tem. Até porque o material tá caro para ficar perdendo, 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 né? Pronto, você vai fazer meu curso agora, você vai ver que você vai parar de perder ingredientes. Viu? Então tá, Gente, eu quero agradecer a você, brigadão, eu também. Valquíria, você é uma fofa, viu? Quero agradecer a vocês, foi fantástico, obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, com o meu Tá suporte, bom, eu vou responder vocês diretamente, eu respondo, só se for alguma coisa muito técnica, que aí meu suporte vai lá e responde alguma coisa referente a pagamento, alguma coisa assim, mas com relação a produção, como faz isso e aquilo, é diretamente comigo. Então, agradeço a todas vocês, boa noite, tenham uma excelente semana muito obrigada. e foi muito bom estar com vocês, viu? Beijo Teu, e de- o só. teu depoimento foi muito importante, porque eu já saí daqui de Porto Alegre para fazer curso em Maceió e quase que eu sabia mais do que o professor sabia na Foi área da mesmo? confeitaria. Foi um perigo, foi quase um tiro na lua. Mas Eu acontece já muito faço isso. eu faço flores de açúcar, que eu amo de paixão de trabalhar, que eu trabalho com a alta confeitaria de bolos. E quando eu cheguei lá longe, lá em Maceió, as minhas flores eram melhor do que a do professor, tu acredita? Só que, claro que eu não falei, né? Aguentei, eu aguentei no osso, né? Mas eu dei um tiro na lua, fiz um investimento de quase 20 mil. E Vixe, a sorte que quando eu cheguei em Porto Alegre, eu quase que tirei isso em 4 bolos. aí, Porque, entendeu? É a bagagem, né? Só que agora eu vou ter que aprender a fazer macarrão, porque senão eu com não sou uma certeza, mas, confeiteira. mas você vai aprender, Valquíria, viu? Vou, tenho certeza. Obrigado. Muito obrigada, viu? Muito Eu que obrigada. Até agradeço. aguarde. Beijão a todos Beijo. vocês e qualquer dúvida, fala com o meu suporte e ou Tá bom, comigo, obrigada. viu? Beijo. Obrigada. Tchau. 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 Entrei na aula online. Eu preciso de macarrão, fazer os macarrões. Vou jantar, vou jantar. Quero uma comida, quero uma comida. Você também tá fazendo de bom? Olha, faz uma limonada forte, toma. Mas aí, eu não sei fazer. Não sabe botar água, limão E açúcar? Não, limonada. não sei. Para de mexer nas coisas, tia. Não, sem gel. Não. O que tu quer, meu? Ah, não adianta, tu não